voltando agora nessa pandemia, muita gente parou tal, e a gente tem aí como cirurgia, né, como característica das cirurgias de catarata, realmente esse ser muito próximos, tudo muito juntinho. A gente tem cirurgias de oftalmologia que são mais longas, então não tem esse acumulado de paciente, mas o que mais gera renda no meio que na oftalmologia, que mais tem volume, é realmente as cataratas, e por ser uma cirurgia que tem um tempo mais curtinho, acaba sendo os multirões. Então, a gente questionou em relação a isso, como voltar. O professor, ele chegou a ver as orientações da Anvisa, da SOBEC, né? E a gente chegou meio que a uma conclusão que a gente precisa ter bom senso, tá? Para a gente poder retornar isso aí, avaliando o custo, porque, infelizmente, ninguém consegue fazer nada de graça. É óbvio que a gente precisa ver os custos disso, tá? Mas a gente precisa aí avaliar isso para poder retornar bonitinho. Resumi bem? Sim, sim. Mas aí no meio do caminho, porque que parece que eu vi pelas mensagens aqui que o pessoal conseguiu me ouvir bem. O pessoal Tava falou, legal. eu vi aqui, como eu já tinha começado a falar, eu já terminei Mas de precisar resumir. de retomar alguma Mas o coisa, só falar pessoal que ouviu o senhor. O problema foi a minha imagem aqui, que meu celular estava no deu pra 4G. ouvir bem. Agora foi. Então vamos lá, então vamos voltar. O cliente oftalmológico, ele, em sua grande maioria, ele é considerado um cliente que está no grupo de risco, né? Que é o paciente idoso, é o paciente que às vezes já tem uma comorbidade, que ele já tem ali uma doença pré-existente, um diabetes, que é um dos fatores de risco para ter lá o problema do descolamento, enfim, de fisiologia. Mas a gente precisa tomar cuidado com esse paciente também, né? Para ele retornar, e ele retornar com segurança. Porque não adianta a gente voltar a atender e o cliente não se sentir à vontade de voltar para a clínica para fazer cirurgias. Como o senhor disse, as cirurgias que hoje são eletivas, elas podem deixar de ser, né? Isso não só na oftalmologia, mas a gente sabe aí que esse é um problema que as pessoas vêm se preocupando, né? Então a gente precisa cuidar desse paciente para que ele volte bonitinho, que ele volte com, né, com segurança. E aí, o que o senhor dá de sugestão em relação aos cuidados que os estabelecimentos de saúde precisam ter com esse paciente? Olha, na verdade, eu não fiz uma lista, mas eu vou lembrando aqui algumas recomendações que fazem todo sentido, que elas são muito parecidas. Eu citei três fontes, na verdade, quatro fontes, né, de recomendações, que são a norma técnica da Anvisa, está disponível online, gratuito, foi atualizada agora no final de maio. Ah, as recomendações da SOBEC, que inclusive a SOBEC trabalhou junto com a Anvisa nessa norma técnica que a Anvisa soltou, mas tem alguns detalhamentos maiores. Recomendações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e no site da Associação Americana dos Oftalmologistas também tem lá bastante informação legal. Inclusive, nesse site, vocês me lembrem depois, você, Lilian, eu posso te mandar o link, tá tudo em inglês, mas antes de darem a recomendação, tem um resumo bem legal sobre a Covid, sobre o modo de transmissão, tá bem legal aquilo lá. Então, por exemplo, primeiro é a questão de quem são os pacientes que eu prefiro que venham fazer a cirurgia na minha instituição. Aí é o grande problema, que é o que você falou. Os pacientes de cirurgias de catarata, a maioria são acima de 60 anos, e aí já bate de frente com o que o próprio CBO diz, que o critério para essas cirurgias eletivas prioritárias são pacientes sem sintomas gripal, né, que aí presume-se que começa a ficar desconfiado que pode não ser uma gripe, até 60 anos. E aí você já eliminou um tantão de potenciais clientes. Então, isso é Uhum. uma coisa. Então, o critério de quem são esses pacientes mais elegíveis para retomarem a sua atividade cirúrgica. Outra coisa é, uma vez que a minha capacidade ainda não está 100%, porque, obviamente, se eu seguir as recomendações, eu não posso operar o mesmo, não dá para operar o mesmo número que eu fazia quando eu estava bombando lá no centro cirúrgico, ou seja, eu tenho que dar um espaçamento maior entre uma cirurgia e outra, para dar tempo de fazer uma bela desinfecção de todas as superfícies que são tocadas dentro da sala operatória. E aí entra uma outra informação importante, com o que eu faço a desinfecção, né?
pode ser o álcool 70%, que é o mais fácil, o mais barato, geralmente. Cuidado quando você opta por usar hipoclorito, porque existem concentrações diferentes, né? Então, preste bastante atenção quando for usar o hipoclorito. Mas o álcool é o mais indicado, né? E a gente está falando aqui de cirurgias, mas existe também o retorno das atividades da parte ambulatorial, que são consultas oftalmológicas e que são os exames oftalmológicos. Por exemplo, dentre as recomendações estão fazer tonometria, não utilizar o tonômetro de sopro, porque o tonômetro de sopro pode provocar aerolização do filme lacrimal e isso pode contaminar o profissional de saúde. Então, preferir a tonometria de aplanação. Outra recomendação, eu vou lembrando aqui de cabeça que eu não fiz uma lista. Na verdade, eu não vou falar todas, porque isso está tão bem descrito nos manuais, a gente libera mais tempo para as perguntas, né? E aí, se alguma pergunta tiver relação com as recomendações, a gente aproveita o gancho. Mas proteção para o profissional, por exemplo, uma espécie de um shield, um escudo entre a lâmpada de fenda, o profissional e o paciente. Isso não é caro, até hoje eu conversei. Uma outra coisa que eu fiz também, além dessa busca de atualização das informações, eu liguei para as pessoas dos grandes centros oftalmológicos. Então, liguei para pessoas do Rio de Janeiro, falei com pessoas do Espírito Santo, daqui de São Paulo, de alguns centros oftalmológicos, de Campinas, de Piracicaba, para trazer para vocês um pouquinho da realidade, né, do que está acontecendo por aí. E aí me deram bastante informações interessantes, que conforme a gente vai conversando, eu vou lembrando. Mas as recomendações são essas, quer dizer, e desinfecção é a palavra-chave, tá? Desinfecção a cada paciente de toda a superfície tocada, né? Então isso é uma coisa, com álcool 70%. Proteção profissional e para o paciente, então todos os profissionais têm que estar usando no mínimo a máscara cirúrgica, porque ela não é N95. Você pode usar a N95, claro, ela te dá uma proteção bem maior, mas por questões de escassez de recurso, pode ser que não tenha N95 para todo mundo. E pelas recomendações, se você está no centro cirúrgico oftalmológico e que o paciente não vai ser entubado, é uma cirurgia que o paciente não vai aerolizar, porque não vai fazer aspiração e nem intubação, então não vai ter geração de aerossol e você pode usar máscara cirúrgica. E o paciente também usar máscara cirúrgica. E aí, obviamente, você diminui a contaminação do ambiente, né? Uma recomendação interessante, que essa estava na, na, na Associação Americana dos Oftalmologistas. Nas salas de espera, evitar de colocar som, por exemplo, televisão, porque quanto mais som na área de espera, mais os pacientes vão querer conversar mais alto com os seus acompanhantes, e isso pode aumentar mais a dispersão de vírus. Eu achei isso interessante. Claro, que isso é uma recomendação baseada na lógica como é que se diz? Na lógica, né? Obviamente vocês não vão encontrar nenhum artigo dizendo isso, talvez não especificamente para a Covid. Outra recomendação que eu achei no mínimo interessante e um pouco complicado é orientar o paciente a não levar acompanhante. E na oftalmologia é impressionante. Vai um paciente, ele leva 5 acompanhantes, né? Então isso não dá mais, em tempos de Covid não dá. Então, o paciente que consegue, claro que para cirurgia ele vai ter que acompanhante, mas estamos falando assim, um paciente para uma consulta ou para um exame laboratorial, na medida do possível, se não for necessário, ele não levar acompanhante. Outra coisa interessante, há um termo específico, gente, isso é muito importante. Se você ainda não precisa nem quebrar muita cabeça, porque o CBO ele já deixou no manual dele de boas práticas uma sugestão de texto para um termo de consentimento específico para o paciente que vai operar ou fazer alguma consulta ou exame em tempos de pandemia. Porque nesse termo de consentimento, ele basicamente ele assume que foi informado dos riscos de contaminação pela Covid, pelo SARS-CoV-2, né? Então achei interessante também. Outras coisas, conforme a gente for conversando, eu vou lembrando, mas basicamente é manter os pacientes um pouco 2 metros de distância do outro, espaçar os atendimentos para dar tempo de você fazer uma bela desinfecção na sala a cada paciente, inclusive se for no consultório do tonômetro, né? O tonômetro a melhor sugestão para desinfecção de tonômetro é o álcool 70, porque o tonômetro, a ponta do tonômetro, ele é feito de um material, de uma espécie de acrílico, que a chance de você estragar aquela ponta lá é muito grande se você aplicar para dizer, você resolve botar
claro, vou dar um exemplo do esdrúxulo aqui, que isso não é desinfetante, mas você passa acetona nele, você pode opacificar e ele não vai prestar para mais nada depois, e só aquela pontinha deve custar uns R$ 800, não sei quanto que está hoje, mas é caro. Então, álcool 70% a cada paciente. Uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena, eu até pus aqui nos meus lembretes, é assim, quando se fala em desinfecção e pensa num vírus mortal ou um vírus que é muito perigoso ou contamina muito, fala que é dar tiro de canhão para matar uma formiga, né? Então, uma informação muito importante, gente. É, alguns de vocês devem lembrar que Spalding, lá atrás, na década de 60 ou 70, nem lembro bem, fez uma classificação dos tipos de micro-organismos e o quanto eles são susceptíveis aos desinfetantes. E aí, lá embaixo, lá o mais xixelento dos micro-organismos, aquele que qualquer desinfetante mata, numa concentração baixa, inclusive, sabe quem está lá? O SARS-CoV-2. Porque ele é um vírus envelopado, ou seja, porque existe basicamente dois tipos de vírus. Os que têm um envelope, que é uma estrutura de gordura, né? Que faz com que esse vírus ele seja muito mais fácil de ser eliminado ou inativado. E existem outros vírus que dão um pouquinho mais de trabalho, que são, por exemplo, os vírus não envelopados ou não lipídicos, que aí entra nessa classe norovírus, adenovírus, eu tive que colar que eu não lembrava. E eles precisam de uma desinfecção de um nível maior, nível alto, né? Então, o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença chamada Covid-19, ele está naquela classe junto com o HIV, o vírus do tipo da hepatite, que eles são bem susceptíveis. Então, o álcool a 70%, o hipoclorito de sódio a 1%, na verdade, eles já são suficientes para inativar esse vírus. Tá? Então, tudo isso é importante para vocês, quando vai pensar em desinfecção, para dormir tranquilo. Fez desinfecção na superfície com álcool a 70%, é certeza que você matou o micro-organismo, ou que você inativou o vírus. Tá certo. A gente tem batido muito nessa tecla, que a gente precisa fazer o básico, né? Na hora que eu só queria voltar um pouquinho, quando o senhor falou do termo de consentimento, que a gente precisa lembrar que isso é uma discussão há anos, né? Que a gente precisa entender que o termo de consentimento e de entendimento do cliente, do paciente, não é entregar o papel para ele na recepção e falar para ele, assina aqui, assina aqui, assina aqui, assina aqui, assina aqui. Né? A gente precisa sentar com esse paciente, a gente precisa ler para ele, se ele não souber ler, ou então a gente depois precisa, depois que o cara leu, explicar. O senhor entendeu o que está escrito aí? Né? Porque a gente tem, assim, isso há anos, né? A gente tem esse negócio do pessoal, você assinou, tem todas as documentações, mas quando você pergunta para o paciente, o que você veio fazer aqui? Eu vim operar o olho. Que olho? Às vezes o paciente, como esse paciente mais idoso, ele não sabe nem que olho que ele vai operar. Então, assim, como que esse paciente, você pode ter coragem de entregar um formulário para ele, pedir para ele assinar e falar que ele entende o que está escrito ali, né? Então, só colocando isso, que não é nem muito a nossa área, né? Assim, de esterilização, de biossegurança e tal, mas que isso é um passo importante, que o cliente entenda o que ele está fazendo ali, né? E não só entregar um papel para ele assinar. Eu acho que aí entra a parte da humanização realmente, e isso até é uma característica legal, porque se não adianta você ter esse papel assinado, se o juiz entender que o paciente não tinha condições de entender aquilo ali e assinar, a gente também, a instituição também não se respalda, né? Então a gente precisa fazer o básico, né? Voltar lá atrás e fazer o básico. Em relação a essa sua pergunta, eu tinha uma que eu tinha colocado mais lá para baixo, mas eu acho que ela cabe mais para cima para a gente poder responder. As perguntas já estão chegando, tá? A gente já vai entrar nas perguntas, pessoal. Será que a gente pode fazer um monitoramento pré e pós-procedimento com esse paciente? Então, por exemplo, quando a gente liga lá para passar as informações para o cliente de como vai ser a cirurgia, do que ele vai fazer, a gente pode já fazer uma triagem, tipo, tem sinais, né? Tem febre, enfim, tosse, coriza, falta de ar, teve alguém na família próximo que teve, e aí na hora que esse paciente chegar, eu acredito que a gente vai ter que incluir aí
a medição de temperatura, talvez aí uma oximetria que em algumas instituições não é comum de se fazer, e o monitoramento pós também, porque ele pode ser um recém-contaminado, né, recém-infectado e desenvolver aí 3, 4 dias depois. Então, naquele monitoramento que a gente faz pós-procedimento, também questionar. O senhor acha que dá para fazer isso? Tem indicação, não tem? Seria complicado? Ah, bem lembrado. Tem indicação, sim, na verdade, deve-se fazer. É, eu não vou lembrar agora em quais deles, da CBO, acho que certeza que tem, o da Academia Americana de Oftalmologista também indica ligar para o paciente, no mínimo um dia antes da cirurgia, para fazer isso que você acabou de falar. Então, isso é uma recomendação, para você fazer uma pré-triagem, para perguntar para o paciente, investigar, na verdade, né? E você tem que fazer perguntas muito assertivas, porque você pergunta para ele, tá tudo bem? Estou ótima. E se você pergunta, você está com febre? Né? Eu falo isso porque eu perguntei recentemente para uma pessoa que está com Covid. Perguntei para ela, você está com febre? Ah, não, não tô não. Quantas vezes você está mensurando a sua febre com o termômetro? Ah, não, não usei o termômetro, não. Né? Então, ela fala, eu não estou com febre, mas você mediu? Você mensurou? Não, mensurei não, mas eu não estou com febre. Né? Então, isso é uma recomendação, que é, antes das cirurgias, ligar para o paciente para perguntar se tem febre, se tem coriza, se tem tosse. Ou seja, você, por uma conversa rápida, você tentar imaginar não, você tentar descobrir se aquele paciente tem uma suspeita de que ele pode estar com sinais gripais, vamos chamar assim, né? Sintomas gripais. E isso já é sugestivo o suficiente para você falar, então vamos esperar passar para depois a gente remarcar essa cirurgia, né? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é o que a gente chama de screening, né? Ah, por exemplo, você perguntou, será que é indicado, será que dá para fazer teste para esses pacientes antes da cirurgia? Eu coordeno um curso também que é de centro cirúrgico e está programado para dia 17 agora ser postado para eles uma aula, que quem montou essa aula foi a minha amiga Juliana Riso, que ela fez um apanhado de todas as recomendações para o paciente cirúrgico. Além disso, eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão na prática, né, para saber a realidade como é que está sendo. Assim como eu fiz o pessoal do oftalmo hoje, liguei para algumas pessoas, eu fiz algumas entrevistas com enfermeiras de grandes hospitais aqui em São Paulo, hospitais do porte, Sírio-Libanês, Einstein, Oswaldo Cruz, Santa Catarina, São Luís, né? Entrevistei alguns deles e alguns que eu já conversei, sabe o que eles estão conseguindo fazer? Isso é bárbaro. Estão fazendo PCR dos pacientes agendados para cirurgia. Claro que para oftalmo isso é muito complicado, porque uma coisa é um paciente que vai fazer uma cirurgia robótica, que vai deixar lá no hospital 30 mil reais, sei lá quanto custa para um paciente desse. E, Mas, e outra coisa é o paciente que vai fazer uma cirurgia de catarata vai deixar, sei lá, 5 mil, não sei. Então, não sei se economicamente é tão viável assim fazer PCR e, particularmente, eu acredito que não é viável financeiramente para as instituições de oftalmo. Mas, conversando com algumas pessoas de oftalmo, ainda hoje, uma delas disse que estão fazendo, sim, aquele teste rápido. Claro que a gente sabe que o teste rápido tem falsos negativos, né? Tem um percentual grande de negativos falsos, mas, de qualquer forma, é uma medida bastante interessante de você se dar a chance de repente, descobrir um paciente que pode estar no meio da fase de contaminado, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a triagem por telefone ela é uma indicação, sim, todos devem fazer, e a questão de fazer exames, isso na oftalmo talvez seja um pouco inviável, o PCR talvez inviável, e o teste rápido talvez não tão inviável. Não sei, vai depender o quanto esses testes vão baratear nas próximas semanas, conforme a demanda aumenta, né? sim. A gente sabe que o paciente da cirurgia oftalmológica, muitos deles eles não estão em ventilação mecânica, né? Em ventilação assistida, eles estão em catéter, né? Que né? De se for lá, que faz, e alguns com máscara de nebulição, dependendo da idade do paciente, das comorbidades, enfim, ele coloca. E a gente sabe, né, que existem instituições ainda que fazem essa desinfecção, nem posso dizer que faz, né, a desinfecção, porque aí entre um paciente e outro passa álcool e
usa em outro paciente, né? Quando é o catéter é mais fácil, você tira, joga fora, mas quando são essas máscaras, o pessoal reutiliza desta forma que a gente sabe que é errado. Então eu queria saber do senhor, sabe disso, que tem, pelo amor de Deus, gente, para de fazer isso. E tem uma pergunta sobre isso, que depois, se você não se sentir confortável de responder, a gente até consegue discutir isso junto, do uso do ácido peracético para desinfecção das traqueias, das máscaras e dos balões. Na verdade, a primeira pergunta já era minha e a segunda já é de um participante que mandou e eu acho que dá para juntar as duas. Tá. Bom, o ácido peracético líquido, você fala? O ácido peracético desinfetante líquido. RDC 15 de 2012 tem um parágrafo lá só para isso, dizendo das possibilidades de você fazer desinfecção por imersão. E o que a RDC 15 diz é que você não pode usar desinfetante à base de aldeídos. Então, ortoftaldeído e glutaraldeído, nem pensar para usar para fazer desinfecção para assistência ventilatória. O melhor método, na verdade, seria a desinfecção térmica, que é pela termodesinfetadora, né? Então, assim, em termos de RDC, o que está proibido fazer desinfecção de produtos químicos é o glutarodeído e o ortoftaldeído. O ácido peracético ele é um desinfetante de alto nível e uma vez utilizado e feito o enxágue adequado, lembra que eu falei, o vírus ele morre muito facilmente, o álcool 70% é suficiente para matar esse vírus. O hipoclorito a 1% também, só que o hipoclorito já não é indicado por ser respiratório, né? Ele tem como se diz, uma toxicidade, uma irritabilidade para as vias aéreas maior. Mas o ideal para a oftalmologia é, é utilizar o catéter descartável de oxigênio, porque são cirurgias rápidas, o paciente ele sai da cirurgia, ele já está pronto para ir embora. Então, assim, é muito difícil imaginar um paciente que foi submetido a uma cirurgia com anestesia local ou tópica, que ele precisa de uma máscara de nebulização. Difícil imaginar. Normalmente, o catéter de O2 durante a cirurgia é o suficiente, não precisa mais do que isso. Obviamente, ele vai estar com o campo cirúrgico tampando o nariz, né, porque só precisa do olho aparecendo, e esse campo fenestrado que consegue ocluir bem, deixa só o olho visível, é mais uma proteção para a equipe, ou seja, o paciente está debaixo do campo respirando com o catéter de O2, que vai ser jogado fora depois do uso, então dá para fazer com muita segurança. Perfeito. Sem ter que preocupar com máscara de nebulização, que aí é um problema a menos para você se preocupar, né? Sim. Gente, só lembrando que quando o professor fala de usar o álcool, que o álcool resolve, a gente precisa lembrar das características químicas do álcool. Então, o álcool a gente não pode passar na presença de matéria orgânica, porque ele inativa, né? Eu preciso limpar esse material, de remover a matéria orgânica, passar o álcool com a superfície seca, e aí sim ele vai evaporar e eu posso usar de novo no paciente. Esse exemplo que eu dei do álcool, geralmente o negócio está ali molhado, as pessoas não limpam, só espirra, limpa de novo e manda embora. É uma forma errada de usar o álcool, não se usa o álcool desta maneira, tá bom? A gente já vai entrar nas perguntas, tá? Do pessoal, a gente está anotando todas, não se preocupem. E lembrando também do ácido peracético, que a utilização é da mesma forma, tem que lavar, secar. E como o professor falou da RDC 15, tem toda uma orientação de como utilizar isso. Então, eu tenho que ter uma sala própria para isso, eu preciso ter monitoramento desse desinfetante, eu preciso ter enxágue, eu preciso usar EPI adequado. Tá? Então, o ácido peracético, ele é, sim, uma excelente opção para desinfecção de material respiratório, principalmente na oftalmologia, que normalmente não tem as termodesinfectoras que a gente tem nos hospitais. Porém, eu preciso fazer de forma adequada. Eu não posso esquecer nunca a limpeza no momento da desinfecção. A limpeza é fundamental, dependente de qualquer tipo de desinfetante que a gente vai utilizar. Tá bom? E aí, vamos para a pergunta que vale 1 milhão. Como que fica a limpeza e esterilização dos instrumentais de talvez um paciente aí que seja suspeito de Covid? É porque, teoricamente, na oftalmologia a gente não vai usar. Porém, né,
todo mundo a gente tem que considerar que é um paciente potencialmente contaminado nesse momento que a gente não sabe muito bem ainda, né, do vírus, como que é, quem é assintomático, quem não é. O professor acho que caiu, peraí. Gente, o pessoal tá conseguindo me ver? Foi só o professor que caiu? Voltou? Então tá. Então, assim, é nesse momento que a gente vai fazer, claro, essa triagem pré, essa triagem pós, mas, por exemplo, eu não sei exatamente, pode ser que eu tenha um paciente assintomático. Então, muda alguma coisa na limpeza e desinfecção, esterilização desse instrumental? Na verdade, o processo de limpeza e desinfecção não muda. O que muda são as recomendações a mais para a proteção do profissional. Né? Então, gente, desculpa, é que tem gente tentando me ligar, por isso que, cara, deixa eu avisar que eu não posso agora. Agora estou 100% para CISPAC. E para vocês, obviamente. Então, assim, também um dos guias de recomendações, gente, eu me preparei para falar com vocês, viu? Eu li bastante coisa para ficar bem atualizadinho. Agora já não Olha lembro mais se só, foi da Sobec, se foi da Anvisa. agradeço. Sei que tá super enrolado, tá cheio de compromisso. Muito Mas obrigada. missão aceita, missão tem que ser bem feita, né? É o seguinte, existe a recomendação do cuidado maior com o instrumental desde o momento que ele é ao final da cirurgia. Então, na verdade são recomendações que já existiam, porque você tem que presumir que naquele instrumental tem vírus, hepatite C, vírus HIV e outros vírus, né? Então, quer dizer, você não trata um instrumental melhor, você não dá um tratamento melhor na CME só porque você sabe que o paciente é HIV positivo. Não, normalmente o recomendado é fazer igual para todo mundo. Mas é claro que em época de pandemia, o nosso cuidado redobrou muito. A gente está lavando as mãos feito um louco, coisa que a CCH mandou a gente fazer a vida inteira e a gente está fazendo agora. Né? Eu vou lembrando as coisas que eu estou falando. Lembro do H1N1, quando teve aquele surto de H1N1, um estudo no Japão mostrou que as infecções, as conjuntivites diminuíram demais na época do H1N1. Por quê? Porque as pessoas passaram a lavar mais as mãos. Tá bom. Né? Para Então o fica de bom novo aí gosto. provado que o problema não é só o bicho, os dedinhos que levam o bicho para as vias aéreas. Então, o que tem de recomendação lá é proteger muito bem esse material no transporte. Né? Então, vamos falar do paciente sabidamente infectado ou suspeita de Covid, que aí ninguém tem dúvida alguma que aquele material vai ser. Né? A recomendação é que se coloque num saco branco ou num ambiente medicamente fechado, para que esse material, ao ser transportado, não tenha risco de espalhar micro-organismos, vírus por aí. Mas, gente, veja, o cuidado que você vai ter porque o paciente é Covid positivo, na verdade é o mesmo que você deveria ter com todos os instrumentais, que é transportar o material sujo, contaminado, em em recipientes rígidos, fechados, para que não haja a possibilidade de respingar algo no meio do caminho ou em alguma pessoa. Chegando na CME, mesma coisa. Quem recebe qualquer material numa CME, independente do nível de contaminação desse material, é proteção. Se você olhar na RDC 15, já tem lá um quadro, que é um anexo da RDC 15, que diz que tem que usar luva, tem que usar bota, em qual setor precisa usar máscara, qual setor precisa usar óculos de proteção. E todas essas recomendações que já estão na RDC 15 de 2012, todas elas se aplicam agora no caso da Covid. Não muda absolutamente nada. O que muda é que agora a gente está mais esperto, né? Então a gente está fazendo de fato o que já era para a gente estar fazendo há muito tempo. Quando eu digo nós, são os profissionais de saúde que, em algumas situações, meio que minimizava o risco de contaminação por algum vírus. A gente comentou sobre isso semana passada, a gente falou, na verdade, o medo das pessoas são exatamente nas nossas deficiências, né? Porque se tivesse tudo redondo, a gente não precisava ter medo, né? Porque como a gente falou desde o começo, é um vírus lá que morre com água e sabão, né? Morre com desinfetante de baixo nível. Então, o grande problema é quantas vezes a gente entra numa instituição, a gente vai lá falar na central de material e no expurgo tá todo mundo sem luva, sem máscara, sem óculos, sem o EPI adequado, entra na sala cirúrgica, a pessoa está sem a máscara, a pessoa não lava a mão corretamente. Então, assim, acertar tudo isso agora, no momento que o vírus está aí, é muito mais estressante, né? Se a gente faz certo desde lá de trás,
a gente não tem esse problema porque a gente está acostumado com essa cultura de se cuidar e de fazer do jeito certo, né? Professor, vamos começar a responder as perguntas? Tem um monte de pergunta. A gente está vendo todas, não se preocupem. Então, essa do ácido peracético foi a primeira pergunta, a gente já respondeu. Tá? Então, o ácido peracético ele é assim, indicado, contanto seguindo as recomendações de utilização. Doutor Reginaldo, você acha que com esse cuidado redobrado para retomar as cirurgias, além da desinfecção, os dirigentes irão investir também na monitorização pós-desinfecção? Monitorização, imagino, dos pacientes para acompanhá-los se eles desenvolveram algum sintoma ou não? Será que é isso? Da desinfecção. É uma rotina já hospitalar a gente fazer esses testes de limpeza, esses testes de desinfecção, para saber se está limpo, se está desinfetado. Então, os liberadores de carga da lavadora ultrassônica, que é aquele teste de limpeza, os testes de proteína, os testes de ATP, e a gente sabe que na oftalmologia não tem. Né? Eu tenho, graças a Deus, muitos clientes que usam, né? Mas a gente sabe que não são todos. Então, a questão é, você acha que as pessoas vão começar a se atentar a isso na oftalmologia? De ver que isso é importante fazer e que precisa? Por conta da Covid, eu não sei, porque quando a gente fala em monitorar material, a gente está falando em monitoramento de limpeza, que é o ponto essencial, né, a parte inicial lá do processamento que precisa estar bem feito para que a esterilização e a desinfecção aconteça a contento. Então, isso, com ou sem Covid, já é uma indicação forte de se fazer com uma periodicidade. Obviamente, cada instituição vai definir, baseado nos seus processos. Então, quer dizer, o investimento já deveria estar acontecendo para se fazer com uma certa periodicidade, para você ter ideia de como está a qualidade da limpeza do seu material antes dele ser mandado para desinfecção e esterilização. No caso da oftalmo, os materiais que voltam para a sala operatória geralmente são esterilizados, né? Desinfetados, não consigo imaginar. A maioria do material é esterilizado. E aí entra o monitoramento da esterilização, que também nada muda com a Covid, porque isso com ou sem Covid tem que estar acontecendo minimamente da forma como está estabelecido na RDC 15, que é monitoramento de cada carga, monitoramento quando você tem um autoclave pré-vácuo, se o vácuo de fato está funcionando, garantir que seu instrumental não está ficando molhado e você tira ele molhado do autoclave e bota ele numa prateleira para usar depois, né? Quer dizer, então, eu não sei, eu acho que por conta da Covid não se vai haver investimento em CME, se já não tinha antes. O que eu acho que as instituições vão pensar mais, isso considerando a forma como os gestores pensam, né? Eles vão investir no que dá mais visibilidade lá, que mostrar para o cliente, olha, aqui nós, inclusive uma sugestão que eu pus aqui, das minhas recomendações, né? Ter por escrito o que você fez, qual foi o seu plano de retorno das atividades. Tudo bem que existe o manual de Anvisa, de SOBEC, mas é importante você ter muito bem descrito, olha, aqui na nossa instituição, o que a gente fez para garantir que o seu atendimento vai ser seguro. Bom, primeiro que isso é um marketing para você ganhar a confiança do seu paciente, isso é muito importante. Né? Não basta fazer, tem que mostrar que fez, é igual ser honesto. Não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Né? Então, está muito bem descrito. E não só está descrito, mas está visível, está disponível para a equipe e para o paciente. E você disponibiliza essas informações. E aí, o gestor, ele vai considerar que o material está sendo lá limpo, desinfetado e esterilizado. Né? E o que ele vai investir, eu acredito que é mais nisso, na parte de ganhar a confiança do cliente, ter pessoal bem treinado, pessoal bem vestido, bem paramentado, investir em EPI, inclusive ter disponível máscara suficiente para os pacientes que não vierem de máscara, né? Eu acho que é isso. A gente tem também aí uma nova onda das desinfecções de ambiente, né? Então, talvez esse monitoramento da desinfecção de ambiente também seja uma coisa para se fazer e para se divulgar, porque a gente sabe que é importante também.
O pessoal perguntou, quando o senhor falou do álcool a 70 para limpar as superfícies, hoje em dia muita gente já opta pelo quaternário de amônia com associação com a bigomida. Então, a gente perguntaram se tem indicação de limpeza para utilizar isso ao invés do álcool. Sim, uma vez que é um desinfetante registrado na Anvisa como saneante, e aí, né, só lembrar, ele vem com o número 3 na frente, um monte de outros números, quer dizer, ele já é saneante. E no registro dele, ele está registrado como desinfetante, obviamente, são ativos, como é que fala? O princípio ativos, de fato, comprovadamente funciona como desinfetante e alguns deles melhor que o álcool, né, em termos de capacidade de desinfecção. Então, sem problema. O que precisa ficar atento é compatibilidade do que você está limpando com o produto. Por exemplo, eu sempre cito o tonômetro, porque o tonômetro na oftalmologia sempre é uma dúvida muito grande. Então, tem um artigo, até peguei ela aqui para eu lembrar o nome do autor, é nada mais e nada menos do que Rutala, né? Então, Rutala, para quem é de CME, de controle de infecção, sempre lembra que esse cara está sempre envolvido com recomendações que tem aí CDC, OMS junto. E pensando só em tonômetros, eles fizeram tudo isso que Travou. eu estou falando. Quem precisar depois, vai mandando para a Lili e eu disponibilizo todas as referências bonitinho, tá? É um Eu quero. estudo. Eu não sei se o pessoal vai querer, mas eu quero. É um estudo que ele comparou vários desinfetantes, vários, em concentrações diferentes, em tempos de aplicação diferentes, para ver o quanto eles eram efetivos. Só que ele testou um vírus muito mais danado do que o SARS-CoV. Ele testou vírus que causa muita ceratoconjuntivite, que foram, acho que os norovírus. Cadê? Não está aqui. Adenovírus. Adenovírus é terrível, principalmente do tipo 8. Por que esse adenovírus? Porque é um vírus que causa muita ceratoconjuntivite e que em alguns casos evolui, tem um prognóstico ruim e causa muitos surtos de ceratoconjuntivite. E aí a preocupação era, qual é o desinfetante ideal para eu utilizar para fazer a desinfecção dos meus tonômetros? Depois de ter testado um monte de coisas, chegou à conclusão que era o álcool a 70%, o hipoclorito a 0,1%, né? E, cadê o outro aqui? E até mesmo o peróxido de hidrogênio numa concentração maior do que 0,5%. Só que o tonômetro ele é um produto muito sensível a produtos químicos. Então, se você pega uma recomendação do fabricante, tem um dos fabricantes lá, Hagstrite, posso falar porque não tem nenhum conflito de interesses, na instrução do fabricante está dizendo lá uma lista de um monte de coisas que você não pode usar. E ele inclui álcool 70%, hipoclorito, não sei o que, quer dizer, tudo que é disponível para desinfecção não dá para usar porque o fabricante diz que pode prejudicar o equipamento. Então, na prática, e aí vale a pena, se você é novo no oftalmo, conversar com o pessoal que está no oftalmo há algum tempo, porque eles com certeza já estragaram algum tonômetro por aí. Né? Eu já estraguei um. Então, a gente E é já estragou barato, alguns por né? aí. Então, Não é super barato. massa. Então, o que eu posso dizer é que, se você não tem certeza se aquele equipamento, aquele produto não suporta qualquer tipo de desinfetante, o álcool 70% é uma boa recomendação. Lembrando que o próprio álcool tem lá suas contraindicações, tipo coisa de borracha, não é indicado porque vai ressecar a borracha. Então se informe, não sai fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, mas para o tonômetro, o álcool 70%, para superfícies de inox, outras superfícies mais resistentes, tem formulações várias no mercado. Uma vez registrado na Anvisa como desinfetante de nível intermediário ou alto nível, nível intermediário já está matando Covid, SARS-CoV. Na verdade, até de nível baixo tem desinfetante que é eficaz contra o vírus da Covid. O álcool, lembrando sempre que eu preciso limpar antes. Eu não posso jogar em cima, porque é cultural, né? A gente vê lá uma gota de sangue, a gente joga o álcool em cima da gota de sangue para poder limpar. Então não pode fazer assim. Ai, meu Deus, tá sem áudio. Renato, travou aqui o áudio. Eu estou ouvindo você. Tá saindo? Ah, tá. Tem um monte de gente Agora falando tá. que tá sem áudio. Era o meu ou era do professor que tava sem áudio, gente?
Acho que Voltou? voltou. Beleza. Então, tomar cuidado com isso, né? E questão com as superfícies mesmo, que o álcool ele tem uma série de restrições que com muita gente está sem áudio. Voltou? Beleza. Essa série de restrições, porque o álcool ele tem algumas restrições em relação à superfície. Quando a gente fala de equipamento, gente, pelo amor de Deus, cuidado, não sai borrifando as coisas assim de qualquer jeito, porque a gente tem esse problema de ser incompatível, o equipamento quente, ele pode ter problema, tá? Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Vamos, um monte de pergunta. Acho que a gente vai ter que fazer outra live, hein, doutor? Né? Professor, vamos ter que fazer outra live. Tá ouvindo? Ele tá me ouvindo, né? Tá. Tô. Mas tinha mais pergunta para trás, cadê? Tô com meu assistente aqui, gente. Como que a gente pode fazer uma limpeza adequada? Oi? Não, é que a gente acabou de falar do desinfetante, só um lembrete aqui, é que em uma das recomendações eu vi lá, né, não vou dar nome aos bois, mas por isso que eu falo, cuidado com o que vocês leem, dá leia com bastante atenção. Não é possível, deve ter sido registração. Então está dizendo lá, desinfecção do estômago pode ser realizada antes e após a medicação, né? E aí fala do álcool 70%, óbvio, e solução de hipoclorito de sódio, entre parênteses, água sanitária. Água sanitária é proibida em serviço de saúde. Existe a RDC número 110 de 2016. Proibida a água sanitária em serviço de saúde. Isso é importante. Eu anotei aqui, eu não podia esquecer de falar para vocês. Quem quiser informação, ó, RDC número 110 de 2016. Tá? E a concentração de 10%, ela é muito, muito alta. Na verdade, as águas sanitárias que a gente tem no mercado, nenhuma passa de 3%. Então, deve ter sido um erro de digitação aí. Inclusive, aí fica a minha missão de mandar um e-mail para a instituição para dar um alerta que pode ser algo a ser corrigido na próxima versão, tá? Desculpa te cortar, Lilian, é que eu esqueço das coisas. Imagina! Doutor, a gente tem um monte de pergunta e não vai dar tempo porque só falta 3 minutos. Só mais uma última pergunta que eu queria fazer. Como fazer a limpeza adequada das canetas de Faco? As canetas de A, tá. Que colocou ali, eu não entendi. E se existe lavadora ultrassônica que seja tão... Na verdade, eu acho que é tão pequena, não era tão grande, não. Era tão pequena. Tá, na verdade, limpeza de material de oftalmo é outra aula, dá uma outra aula, tem muita coisa para falar. Mas assim, é que a caneta de Faco gera um monte de dúvida nas pessoas, porque os representantes falam algumas coisas para a gente, falava para mim, só que eu queria saber o porquê das coisas, e eles não me falavam, né? Alguns deles porque não sabia, né? Bom, a caneta de Faco, ela de fato ela é muito sensível, isso é fato, os fabricantes dizem isso, isso é verdade. Ela foi desenhada, ela foi construída com anéis de vedação para evitar que a água entre dentro da caneta, porque dentro da caneta tem um componente elétrico que está conectado em algumas cerâmicas que são, que a gente chama de piezoelétricos, é uma espécie de material que, com a energia elétrica, ele vibra numa frequência tão alta, milhares de vezes por minuto, por segundo, e provoca ondas de ultrassom, por isso que ela chama-se caneta de ultrassom. Então a caneta de Faco, ela gera vibrações enormes e muito rápidas para fazer o ultrassom, e é esse ultrassom que consegue quebrar o cristalino, que já virou uma catarata e que vai ser extraído. Por que está dizendo isso? Porque tem fabricante que fala, você não pode botar a caneta dentro da lavadora de ultrassônica. Mentira! Se é uma caneta que produz ultrassom, você acha que o ultrassom da lavadora vai quebrar a caneta? Não faz sentido nenhum, né? Então não tem lógica. Então, como se limpa a caneta de Faco? Primeiro, ela tem lumens, um deles é praticamente inacessível de você conseguir entrar com a escovinha num olho e sair do outro lado, que é a linha de irrigação. A linha de aspiração, altamente recomendado que você utilize uma escovinha fininha para ficar passando dentro da caneta, porque é a fricção mecânica que vai ajudar você a remover a sujidade e evitar a formação de um negócio que a gente chama que é biofilme. Biofilme esse que é difícil de remover, a melhor solução é não deixar ele se formar, né? Então a lavagem da caneta de ultrassom a caneta de Faco é lavadora ultrassônica, imergir dentro da lavadora ultrassônica e fazer o ciclo da lavadora ultrassônica. Lavadora ultrassônica você tem de vários tamanhos. Você tem lavadoras pequenininhas que eu indico bastante para aquele conjunto de instrumentais pequenos.
você pega uma caixinha, bota o instrumental daquela caixa numa lavadorinha só. Então, para um centro oftalmológico que faz 300 cirurgias, você pode ter 3 dessa pequenininha e uma grandona que caiba as suas canetas de faco com as vias de irrigação e aspiração, caso você utilize aquelas que são reprocessáveis, que são autoclavadas. E as canetas de irrigação e aspiração é a mesma coisa, não dá para limpar aquele negócio fora da lavadora ultrassônica, porque o lumen daquilo lá é 0,04 milímetros, se eu não estou enganado. É muito pequeno. Então, oftalmologia é obrigatório, não é uma opção, é obrigatório lavadora ultrassônica. E não sou eu que estou falando, está lá na RDC 15 de 2012 dizendo que materiais complexos precisam de ser lavados na lavadora ultrassônica. Além de ser mais prático, é mais rápido, é mais eficaz, porque só na escovação você não consegue acessar todos os locais. Perfeito. A última para a gente acabar, já vou deixar aqui o convite para a gente voltar, porque ficou muitas perguntas sem responder. Eu sei que sua agenda é um caos, mas vamos tentar fazer mais uma depois? Vamos, a gente pode marcar um pouquinho mais pra frente. Aí a gente vai se falar em offline. Então. Jatos de água destilada ajudam na limpeza? Jatos de água destilada? Bom, vamos lá. Foi bom falar de jatos. Tem um tal de um negócio chamado steamer, acho que é uma marca comercial, que é um vaporizador que ajuda para materiais granulados. Ele está contraindicado agora em época de Covid, porque aquilo lá faz aerossol, tá? Então, outra coisa, por que usar lavadora ultrassônica agora nunca foi tão indicado quanto agora? Porque além de ser melhor para lavar instrumental, você evita de ficar esfregando o material e provocando gotículas de água e de sujidade para você mesmo, para o seu profissional. Tá? Então, a lavadora ultrassônica é mais segura também pensando na não contaminação do profissional de saúde. Olha, eu deveria trabalhar com uma empresa que fabrica e vende lavadora ultrassônica. Eu ia fazer um monte de propaganda boa. Mas não tem conflito de interesse, tá, pessoal? Tá não contratado! Tá contratado. Tá contratado. A gente tem que ter de e-mail de 3, de 5, de 20, de 30. Tá contratado. A questão do jato de água destilada. Então, de novo, olha, gente, RDC 15. Vamos voltar lá de novo. O que fala RDC 15? Último enxágue para materiais de cirurgias oftalmológicas, aí entra outra neuro, outras cirurgias, mas último enxágue para cirurgias oftalmológicas deverá ser feito com água purificada. O que quer dizer que ela pode ser por osmose reversa, pode ser deionizada, pode ser destilada, tá? Mas na prática, o que eu vejo mais é o pessoal usando água de osmose reversa, porque operacionalmente você consegue comprar equipamentos que conseguem te prover uma quantidade ótima ou suficiente de água purificada para fazer o último enxágue do seu material. Porque é aquela coisa, você pode usar uma água que não é... Se você usar uma água não purificada, pode ser que a sua água tenha um índice de endotoxinas muito grande, e endotoxinas ela não vai ser inativada lá no autoclave. E o número grande de endotoxinas no instrumental que entra em contato com o olho pode ser muito danoso ao endotélio corneano e pode provocar consequências graves, como, por exemplo, síndrome tóxica do segmento anterior, né, da cirurgia de catarata. Então, último enxágue, água purificada, e aí você tem opções de água purificada. Na prática, acaba sendo a osmose reversa mesmo, a mais indicada, porque é mais prática. Perfeito. Gente, dá tempo para mais uma? Será? Eu não sei quanto tempo falta para terminar. Tá acabando? Acabou? Não dá mais tempo. Professor, muito obrigada. A gente tinha assunto aqui para falar 6 horas seguidas. Que bom, fico feliz. Foi muito bacana, tem muitas perguntas. A gente pode fazer a gente vê outra mais para frente, ou então a gente... Pessoal, quem tiver dúvidas, manda e-mail. Acho que seria legal, sabe o quê? O pessoal te mandar já as perguntas, que a gente pode fazer uma live, não necessariamente com tema fechado. A gente faz uma live das perguntas que chegarem. Então a gente pode fazer, você recebe as perguntas, agrupa elas por assunto, não sei, uma sugestão. E, combinado, obviamente, não sei se eu vou conseguir responder todas, mas aí eu tendo as perguntas, eu me preparo antes, né? Combinado, super combinado, só vamos marcar a data. Tá, professor, ótimo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por dividir aí essa expertise que o senhor tem com a gente. Pessoal, semana que vem a live vai ser sobre desinfecção de superfície. Tinha um monte de perguntas de desinfecção. Não foi proposital porque a gente não respondeu, porque realmente não deu tempo.
Mas semana que vem a gente vai fazer uma live especificamente de desinfecção de superfície com a farmacêutica Gisele. Ela é mestre pela Faculdade de Araraquara, ela é responsável pela qualidade da Cosmoderma, que é nosso fornecedor, e a gente também vai estar respondendo aí as perguntas, tudo, a gente vai divulgar as datas. De novo, quem quiser mandar as perguntas, os e-mails consultoria@cispac.com.br, sandra.lelo@cispac.com.br. Vamos dividir informação, que eu acho que esse é o momento que a gente precisa dividir informação, compartilhar informação, porque só com informação, eu acredito, e isso é uma coisa que está no DNA da CISPAC, que quando a gente compartilha conhecimento, as pessoas conseguem fazer de uma forma melhor e conseguem aí ter uma qualidade melhor no atendimento, que no final fica bom para todo mundo. Tá Posso bom? mandar beijo? Claro, por favor, se despeça a Beijo para palavra. meus alunos queridos, que muitos deles já me avisaram que está na live, eu não consigo ver quem está aqui, mas eu sou muito orgulhoso dos meus alunos que adoram me acompanhar nessas jornadas, e então um beijo carinhoso para todos os meus alunos aí que fizeram questão de estar prestigiando aí a live. E obviamente meu agradecimento a todos os demais participantes. Sem participantes não tem graça fazer uma live, né? Já a pessoa faz uma live e não tem participante? Muito Só tá eu e obrigado. você. Aí não dá, não rola. Tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite. Até semana que vem. Mandem e-mail, perguntem, tá bom? E a gente vai remarcar aí uma nova, porque tem assunto para 3 horas de live. Tá bom? Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.